Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia e nossa aula de hoje é em língua portuguesa. Vamos estudar sobre fábulas, isso mesmo. Vocês já estudaram sobre fábulas? Conhecem alguma fábula? Tentem lembrar aí. Existem várias fábulas e vocês já devem ter ouvido, os professores de vocês já devem ter lido para vocês algumas fábulas. Vamos relembrar algumas fábulas? Eu aqui também já trabalhei, nós já estudamos várias fábulas. O Leão e o Ratinho, a Cigarra e a Formiga, a Menina do Leite. Que outra fábula vocês conhecem aí? Tentem lembrar. Então, hoje nós vamos estudar uma fábula bem legal e também bem conhecida, que eu acho que vocês já devem ter ouvido. Olhando para este cenário aqui, do que será esta fábula? Qual será o nome desta fábula de hoje? Hoje eu vou ler para vocês, eu vou recontar para vocês a fábula A Raposa e as Uvas. Isso mesmo, vocês já ouviram? Se não ouviram, prestem bem atenção para vocês aprenderem agora uma nova fábula, conhecerem uma nova fábula que é a raposa e as uvas. Mas do que será que esta fábula vai falar? A raposa e as uvas. Vai falar de uma raposa, de uma uva. Mas o que será que vai acontecer com a raposa e com as uvas? Vamos lá que eu vou recontar para vocês esta fábula. Uma raposa passeava pela floresta e de longe avistou um pé de parreira carregado de lindas uvas. Logo, ela ficou com muita vontade de apanhar aquelas uvas para comer. Então, ela foi se aproximando, chegou perto e ficou com água na boca, só de ver aquelas lindas uvas enormes. Elas pareciam tão apetitosas que ela estava com muita vontade de comer, estava com muita água na boca. Então, ela foi chegando perto da parreira e, ao observar aquelas uvas, disse: essas uvas devem estar uma delícia, estou doida para comê-las logo. Então, ela começou a pular. Pulou uma vez, duas vezes, três vezes e nada de conseguir alcançar as uvas. Ela já estava ficando chateada, ficou brava porque tentava e não conseguia alcançar as uvas. Então ela pensou: eu vou pular novamente, eu vou encher o meu peito de ar para eu conseguir dar um pulo bem alto. Nada de conseguir chegar perto das uvas. Depois de muito tentar e não conseguir, a raposa saiu dali triste e disse: eu nem estou ligando mesmo para essas uvas, elas estão verdes mesmo. E foi assim que a raposa foi embora e não comeu as uvas. Moral desta fábula: quem desdenha quer comprar. Isso mesmo, crianças, gostaram? O que vocês entenderam desta fábula? Ela falou realmente no que vocês tinham pensado no início? O que vocês pensaram? Que a fábula ia falar sobre o quê? Sobre a raposa e a uvas, mas o quê? Especificamente o quê? Então, esta fábula falou o quê? Que a raposa queria comer as uvas, não é mesmo? Só que ela conseguiu comer as uvas? Não. Por que ela não conseguiu comer as uvas? Porque as uvas estavam altas demais e a raposa era muito baixa e ela não conseguia pular muito alto, portanto ela não conseguiu comer as uvas. E aí no final ela disse o quê? Eu nem queria mesmo,
Essas uvas estão todas verdes mesmo, né? Mas será que as uvas estavam verdes? Ela não comeu as uvas porque estavam verdes? O que vocês acham? Neste texto tem uma moral, não é? O que é essa moral? Para que serve uma moral de uma fábula? Ela serve para mostrar um ensinamento para a nossa vida. E o que essa fábula nos mostrou, essa moral? Que nós não devemos fazer pouco das coisas que a gente não consegue conquistar, não é? No caso, a raposa não conseguiu pegar as uvas e ela ficou fazendo pouco caso, ficou desdenhando. Ah, elas estavam verdes, eu nem quero mesmo, nem queria mesmo. Né, crianças? Então, a fábula serve para isso, mostra um ensinamento para a nossa vida, que se nós não conseguimos alguma coisa, nós não conseguimos conquistar algo, a gente não pode ficar fazendo pouco caso. Por exemplo, às vezes um coleguinha da sua sala tem uma mochila tão bonita e você queria tanto uma mochila daquela, aí você olha e diz, ah, essa mochila velha é feia, não faço nem questão de ter uma mochila dessas. E a gente pode ser assim? Não, não é mesmo? Então, este texto, esta fábula ensina isso para a gente. Nós não podemos fazer pouco caso das coisas que a gente não consegue, que a gente não conquista. Muito bem, crianças. Então, eu recontei a fábula, a raposa e as uvas. E vocês sabem o que são fábulas? Fábulas são textos narrativos, cujos personagens, em sua maioria, são animais que possuem características humanas. Quais são as características humanas que os animais possuem nas fábulas? Eles falam, eles pensam, eles agem como se fossem seres humanos. E no final e na história sempre tem uma moral. Às vezes tem a moral no final do texto, mas às vezes não tem. Mas mesmo quando não tem o nome moral, a gente consegue identificar a moral, porque aquela fábula está nos mostrando um ensinamento, algo que serve para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Isso mesmo, crianças. Então, agora eu vou mostrar para vocês o texto em si aqui escrito. Eu recontei para vocês, agora nós vamos fazer a leitura desta fábula. Qual é mesmo o nome da fábula? O título da fábula? A Raposa e as Uvas. Este aqui é o título, o nome que fica na parte de cima, nós chamamos de título. E aqui no título ele mostra sobre o que o texto vai falar. No caso, ele vai falar sobre a raposa e as uvas. Isso mesmo. Então, vamos fazer a leitura? Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas para comer. Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: eu nem estou ligando para essas uvas, elas estão verdes mesmo. Então, esta é a fábula, tá? Adaptada por Ruth Rocha, ela é uma fábula, tá? Uma fábula de Esopo, do autor Esopo, que foi adaptada pela Ruth Rocha. Então, agora nós vamos fazer a leitura e eu vou fazer algumas perguntinhas, tá? Então, por onde a raposa, ela ia passando por baixo de quê? De uma parreira. Mas vocês sabem o que é uma parreira? Parreira é a árvore que dá a uva, é o pé de uva, isso mesmo. E a parreira estava como? Estava carregada de quê? De lindas uvas, isso mesmo, a parreira estava carregada. A raposa, então, ficou logo com muita vontade de apanhar as uvas. A raposa queria apanhar as uvas, mas o que quer dizer esta palavra apanhar? Será que apanhar é pegar peia? Palmada?
Não, esta palavra aqui, apanhar, está querendo dizer que ela queria pegar as uvas para comer. Isso mesmo. A palavra apanhar tem o mesmo sentido de pegar. Isso mesmo, crianças. E por que a raposa ficou com vontade de comer as uvas? Porque elas estavam muito bonitas, não era? Apetitosas. Mas será que só por isso? A gente, quando fica com vontade de comer alguma coisa, é porque a gente está com fome, não é? A raposa estava com fome. Quando ela viu as uvas, deu muita vontade de comer. Muito bem. Então, ela deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Por que será que a raposa não conseguiu pegar as uvas? Ela não conseguiu pegar as uvas porque as uvas estavam altas e ela era muito baixa. E por mais que ela tentasse pular, ela não conseguia alcançar as uvas. Foi por isso que ela não conseguiu pegar as uvas para comer. Né? E aqui, depois de muito tentar, foi-se embora dizendo: eu nem estou ligando para essas uvas, elas estão verdes mesmo. Será que a raposa não estava ligando para as uvas? Por que será que ela disse isso? Elas estão verdes mesmo? Será que as uvas estavam verdes? Será que a raposa não estava ligando para as uvas? Ela não queria comer? Por que ela disse que as uvas estavam verdes? Ela disse que estavam verdes porque ela não conseguiu comê-las. Então ela ficou se desfazendo das uvas, dizendo que elas estavam verdes. E elas não estavam verdes coisas nenhuma, elas estavam muito maduras, apetitosas, deliciosas. Mas como ela não conseguiu pegar, ela ficou fazendo isso, desdenhando das uvas. Isso mesmo, crianças. Então, a moral desta fábula não é... Aqui não tem, crianças, vocês perceberam que não tem o nome moral. Não tem. Mas a partir da leitura desta fábula, nós conseguimos compreender, identificar que este texto ele está mostrando um ensinamento para a nossa vida, que nós não podemos ficar fazendo pouco caso, desdenhando daquilo que nós não conseguimos conquistar, que nós não conseguimos obter, tá bom, crianças? Então, esta foi a fábula A Raposa e as Uvas. Nossa aula de hoje foi sobre fábula. E aí, vocês gostaram? Vocês conseguiram lembrar de outras fábulas que vocês já escutaram? Digam aí na casa de vocês algumas das fábulas conhecidas. Temos o Leão e o Ratinho, a Cigarra e a Formiga, não é? A Raposa e as Uvas, o Leão e o Lobo. Então, tem várias fábulas que durante todo o decorrer do ano, tenho certeza que os professores de vocês leram bastante, repertoriaram vocês deste gênero. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Que gênero de texto é este? Será que é um poema? Será que é um conto? Será que é um convite? Será que é uma fábula? Se você disse que este texto é uma fábula, parabéns, você acertou. Na fábula, os animais pensam, agem, fazem coisas como se fossem humanos. Isso mesmo, crianças. Nossa aula do primeiro bloco chegou ao fim, mas para esta e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças!